Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e nessa nossa videoaula eu estarei mostrando para vocês uma jogada que a gente pode fazer usando o relé fotoelétrico para fazer o acionamento de cargas elevadas. É o seguinte, eu fiz dois vídeos mostrando como fazer a instalação elétrica do relé fotoelétrico. Mostrei inclusive um outro vídeo que mostra como ele funciona. Só que o que acontece? Tiveram alguns alunos, eu vou mostrar aqui os comentários deles, perguntando como é que eu faço o seguinte, por exemplo, esse relé aqui ele é especificado até 1000 watts, mas imagina que eu bote uma carga, várias lâmpadas em paralelo, e que dê 1200 watts. Eu não posso usar esse relé fotoelétrico, o contato dele não vai aguentar essa carga toda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatiar e botar dois relés fotoelétricos? Não precisa, tá? O que a gente faz é o seguinte, no lugar do relé fotoelétrico alimentar a carga elevada, no caso várias lâmpadas em paralelo, o que nós fazemos? Nós fazemos o que nós chamamos de cascateamento de carga. Em vez de ele acionar diretamente as cargas, no caso as lâmpadas, o nosso relé fotoelétrico vai acionar quem? Vai acionar uma contatora. Essa contatora é usada o quê? Ela é um dispositivo que é usado em comando elétrico para acionamento de cargas elevadas. Então nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou lembrar de novo como é que funciona o relé fotoelétrico. Eu vou demonstrar para vocês como funciona a contatora e vai ser um cascateamento. O relé fotoelétrico vai ser a parte inteligente do nosso projeto, do nosso circuito. Ele vai acionar quem? Ele vai acionar a contatora. E a contatora, que possui contato reforçado, é que vai fazer o acionamento das nossas cargas. Seja a lâmpada incandescente comum, seja a lâmpada fluorescente, tá? Então vai ser como a gente sempre tem feito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro a parte teórica, eu vou fazer aqui a demonstração do nosso circuito, como é que ele vai funcionar, vocês vão entender ele teoricamente. A gente vai ver aqui, vamos ver como funciona a contatora, fazer as medidas nela e vamos fazer a montagem passo a passo. Beleza, gente? Espero que vocês gostem e vamos lá. Pessoal, para que serve o relé fotoelétrico? Bora pensar o seguinte. Imagina que eu tenho uma lâmpada aqui. E eu tenho aqui a tensão da rede. 220 volts, AC, fase e neutro. 220 volts, a tensão, uma tensão alternada. Ela tem fase e tem neutro. Imagina que eu quero fazer essa lâmpada funcionar. Mas eu quero que ela funcione somente durante a noite. Então, o neutro a gente bota direto. O neutro está chegando aqui. A fase vai chegar através de quem? Através de uma chave. Se eu colocar aqui um disjuntor, um interruptor, o usuário é que tem que ver que chegou a noite, né? E acionar ela, para ela funcionar só durante a noite. E quando for de manhã, ele tem que ir lá e tem que abrir. Como é que é feito para automatizar isso aqui? A gente já viu a videoaula, né? Que é usando o quê? Esse contato aqui vai ser um contato inteligente. Ele vai estar dentro de quem? Vai estar dentro do nosso relé fotoelétrico. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma janelinha bem aqui. Essa janelinha, quando for sol, ela deixa o contato aberto. Mas quando for noite, ela vai perceber, ela tem um sensor, vai perceber que é noite e vai fechar o contato fazendo a lâmpada funcionar. Vai pegar o fase que tem bem aqui e colocar bem aqui. Então, o que esse relé fotoelétrico tem? Ele tem um pino de fase, tem um pino da carga, é apontado como C, a fase como F, e tem que ter uma ligação do neutro também. Então, quando é de dia, o contato está aberto, não chega a fase, chega só o neutro, ela não funciona. Quando é noite, o contato fecha, a fase chega aqui do outro lado e a lâmpada funciona. A gente já viu isso. Beleza. Agora imagina que fossem várias e várias lâmpadas. Muitas lâmpadas mesmo. Bom, quem é que diz quantas lâmpadas eu posso colocar? É a especificação técnica do relé fotoelétrico. Sendo mais claro, é a especificação do contato.
Então, eu posso colocar quantas lâmpadas forem, desde que não passe da corrente máxima que ele suporta aqui. Por exemplo, o nosso relé fotoelétrico que a gente usou na videoaula, ele é de 1000 watts. Agora imagina o seguinte, igual um aluno perguntou, mas eu tenho uma situação lá que eu vou ter que botar várias lâmpadas e vai dar 1200 watts. Tá? Vai dar 1200 watts. No caso é carga resistiva. O nosso relé fotoelétrico ele aguenta quanto? 1000 watts em 220, sendo que vai dar quantos amperes? Vai dar 10 amperes. Ele aguenta até 10 amperes. Só que se eu precisar puxar mais que isso, como é que eu faço? Vai danificar o contato. Se eu botar além da especificação dele, vai danificar o contato. Vai passar uma corrente maior do que ele suporta. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma jogada. Que é isso que eu vou mostrar para vocês. Esse relé fotoelétrico, ele não pode suportar essa carga aqui diretamente. Então, como é que a gente vai fazer? Imagina que eu tenho a minha carga bem aqui. Minha carga elevada. De várias e várias lâmpadas. E eu tenho aqui minha fonte de alimentação, 220 volts. Ou 110. Eu vou instalar o relé fotoelétrico também. O contatozinho dele. Aqui fase, aqui carga. E aqui o neutro. A diferença é a seguinte. Em vez de alimentar diretamente a carga, a gente vai alimentar quem? A gente vai alimentar a bobina de uma contatora. A bobina da contatora é o ponto que, se eu botar a fase neutro nela, ela vai operar. Ela vai atracar. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas ela tem o quê? Ela tem os pontos que a gente coloca a tensão nela. E ela tem os contatos. Daqui para cá é contato. Antes, sem ela operar, daqui para cá está aberto. Quando ela opera, ela faz assim, ó, fecha. E daqui para cá fecha. E é um contato reforçado, que aguenta elevadas correntes. Onde é para chegar a fase, a gente chama de A1. Onde chega o neutro, a gente chama de A2. Quando essa bobina ela tem o quê? Ela é acoplada na parte dos contatos. Isso aqui a gente estuda em comando elétrico, tá? Sem operar a bobina, daqui para cá está fechado. Quando opera a bobina, ó, sem operar a bobina está assim. Ó. Isso aqui é uma lâmina. Sem operar a bobina. Quando opera a bobina, esse contato fecha daqui para cá. Então tem ligação elétrica daqui para cá. O que a gente pode fazer? São 3 contatos diferentes. Isso aqui é para poder alimentar, por exemplo, um motor trifásico. Para poder ficar bem reforçado, eu só preciso de um contato. Eu posso unir os 3. Os 3 de cima e os 3 de baixo. Certo? E ó, a saída dos contatos eu vou colocar onde? Eu vou colocar no ponto de alimentação das lâmpadas, no retorno do circuito. As lâmpadas precisam do neutro, então a gente tem que puxar o neutro também. Então o neutro sempre está chegando. A fase está aqui no relé fotoelétrico. Só que ele vai operar quem quando for de noite? Quando for de noite ele vai fechar esse contato aqui e vai alimentar quem? Vai alimentar essa bobina. Essa bobina vai fechar os contatos, certo? E vai jogar a fase para cá. Para ela jogar a fase para cá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a fase daqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Jogar nessa parte aqui. Então aqui, ó, sempre tem fase. Mas, o que acontece? Aqui não tem nada quando a contatora está desoperada. Quando for de noite, o relé fotoelétrico vai perceber que foi de noite, ele vai fechar daqui para cá. E vai fazer o quê? Vai botar a fase no A1. Essa contatora vai operar, vai atracar, vai fechar esses 3 contatos e vai colocar o quê? Vai colocar a fase aqui, ó. Olha o que vai acontecer, ó. A corrente elevada não vai passar mais pelo contatozinho do nosso relé fotoelétrico, vai passar pelos contatos reforçados da contatora, fazendo a nossa carga operar. Sendo que ela aqui vai aguentar vários e vários amperes. Esse nosso relé fotoelétrico, no caso que a gente está usando aqui, ele aguenta só 10 amperes. E já é muita coisa, né? Mas e se essa corrente aqui precisar de mais que isso? E outra coisa, ele aguenta 10 amperes, mas se eu for puxar muito perto do limite dele, ele vai danificar muito rápido. Botando uma contatora dessa aqui, não vai danificar tão cedo, porque esse contato aqui aguenta muita coisa. Então, espero que tenha ficado claro. Vamos iniciar as montagens práticas.
Vou passar para vocês agora algumas informações básicas sobre contatores, tá? Como é que funciona a contadora? Ela tem dois pontos, A1 e A2, que é referente à bobina dela. O que acontece? Quando colocamos tensão aqui, entre o A1 e A2, essa tensão depende do tipo de contadora. No caso, essa aqui é uma contadora, a bobina dela é AC, e ela é para tensão de 220 volts. Quando a gente coloca tensão nessa contadora, a bobina cria um campo magnético que faz o quê? Atrai o núcleo dela, que é essa parte aqui, ó, repara que ela é móvel, e faz o quê? Fecha os contatos. Está escrito bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fecha daqui para cá, do 1 para o 2, fecha do 3 para o 4, fecha do 5 para o 6, quando a contadora é acionada. No caso aqui, se a gente quiser saber se a contadora está boa, a gente bota aqui em tensão no medida de resistência, e mede aqui, tem que aparecer o quê? Aparecer a resistência ohmica da bobina, 419,8 ohms. Geralmente bobina de tensão AC tem um valor baixinho mesmo, bobina DC tem um valor mais alto, um valor ohmico maior. Com relação aos contatos, por exemplo, do 1 para o 2, repara que ele mostra fundo de escala, 7,6 MB. É quando as potências estão afastadas. Quando ele junta, dá um valor bem baixinho, 1 ohm. No caso aqui eu estou botando aqui entre o 1 e o 2. Se eu simular uma operação, o que vai acontecer? Ó? Ele fecha o contato. Aqui eu estou apertando aqui, simulando botar tensão na contadora. Mesma coisa do 3 para o 4. Resistência baixa. E do 5 para o 6, se eu não fizer nada, resistência alta. Se eu simular a operação, resistência baixa. Vamos botar tensão nela para a gente ver ela operando. Pessoal, a ligação elétrica da contadora é muito simples. O que a gente faz? A gente nunca pega a tensão, direto faz o neutro e bota direto na contadora, tá? A gente sempre coloca um disjuntor antes. Porque se o cara fizer uma ligação errada, não vai sair desarmando o disjuntor da casa ou do escritório, da indústria, seja lá onde ele estiver, tá? Ou então vai desarmar lá no quadro. O que a gente faz? Só tem que pegar o A1 ligar na fase e o A2 ligar no neutro. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma tomada, botei aqui, marquei fase neutro e vou ligar. Fase no A1, neutro no A2. A gente usa uma chave adequada, coloca o fio, dá um aperto legal. Não é para apertar para quebrar, mas tem que apertar de forma que quando você puxar assim ele não venha, tá? No caso aqui o A1. E vou ligar onde? Vou ligar no fase do disjuntor. O neutro eu podia ligar direto, ou então passar pelo disjuntor. No caso eu vou passar pelo disjuntor. Não tem problema nenhum, cortar o fase e o neutro. Você não pode deixar a fase direto e botar o neutro. Aí dá o que a gente chama de retorno de fase, que é outra coisa. Depois fala sobre isso. Mas não tem problema nenhum de cortar o fase e o neutro, tá? Desde que esteja cortando a fase. Está bem conectado. Eu vou deixar organizado. Repara que a contadora não está operada. Está desoperada. Vou deixar aqui na escala de tensão AC. E repara que não tem tensão aqui. Zerado, zerado. Eu vou alimentar. Botar a tomada nos 220. Coloquei. E agora sim. Chegou tensão aqui. Não chegou tensão aqui porque o disjuntor está desoperado. Então, obviamente, aqui no A1, A2 não tem nada. Tá vendo? Mas quando eu operar aqui, observa que chegou tensão aqui e a contadora atracou. Ela fez tac. Beleza? Como é que eu sei que está chegando o fase certinho? Repara que se eu medir aqui no A1, A2, tem 216 volts, beleza. Na fase, ó, quando está escrito F, quando a gente bota aqui o multímetro e encosta o dedo assim, ele mostra um valor alto, 45 volts, quer dizer que aqui é fase. No neutro,
a gente bota o dedo aqui, ele não mostra só um valorzinho baixinho. Então a gente ligou certo. Fase no A1, neutro no A2. Se eu botar na escada de resistência, ó, repara que ele fechou. Fechou entre 1 e 2. Fechou entre o 3 e 4. Fechou entre o 5 e 6. E se eu desoperar a contatora, ele vai abrir entre o 5 e 6, entre o 3 e 4, entre o 1 e 2. Mostrando que a contatora tá funcionando. Bora relembrar como é que faz a ligação do relé fotoelétrico agora.